Efeito Werther, em homenagem à obra do Sofrimento do jovem Werther, final de 1700. E aí tu tem a produção a história do Goethe e, bem, enfim, é uma vida de sofrimento mesmo, né? Sofrimento pela não resposta à mulher com que ele se apaixona. E aquela obra, naquela época, houve um evento de muitos jovens se identificando com o Werther e acabando cometendo suicídio após ler a obra. E por isso que ficou conhecido como um efeito Werther, porque não foi só uma questão de tentativas de suicídio, foi uma questão de envolvimento com a própria moda. Então, o Werther utilizava um casaco azul, uma roupa amarela. Então houve também algumas pessoas se identificando, se vestiram como ele e acabaram não só se vestindo, como atentando contra a própria vida. E isso acabou fazendo com que se tivessem vários estudos sobre a forma de responsabilidade, como e se mesmo deve divulgar casos de suicídio na mídia. Então tem vários trabalhos em cima disso sobre a responsabilidade, como que deve ser notificado, e a resposta é não se deve ser notificado, né? Não se deve falar que a pessoa faleceu por uma tentativa de suicídio, não se deve falar o método que a pessoa fez, não se deve tentar, por melhor que seja as intenções, romantizar o suicídio como se fosse uma forma da pessoa ter se livrado do sofrimento, e isso acaba fazendo como se isso realmente fosse uma opção. Na verdade, isso não deveria ter sido uma opção. A pessoa deveria ter recebido tratamento, ter recebido auxílio, busca, enfim, né, algo, alguém para poder resgatar ela desse sentimento. E um dos motivos do porquê que esse efeito ele realmente acontece é pela identificação, porque a pessoa vê uma notícia, aquela pessoa pode ter sido muito parecida comigo, e isso acaba não somente dando um gatilho, ele pode acabar trazendo à tona esse comportamento. Entretanto, contrapondo com esse efeito Werther, a gente tem o efeito chamado Papageno, efeito Papageno, né, em homenagem à obra A Flauta Mágica, que é o que acontece, né? Tem o Papageno e tem a Papagena, mas enfim, ele tá pensando em atentar contra a própria vida, e aí vem três espíritos, eu acho que são três espíritos, mas vem três entidades e acabam falando com ele e ele deixa de cometer isso. Então, o que que é o efeito Papageno? O efeito Papageno é que talvez uma das coisas importantes na nossa prevenção do suicídio seria mostrar motivos em que as pessoas realmente pensaram nisso, mas não fizeram. Aproveitando falando de arte, é um vídeo do Bill Murray. Bill Murray, sabe? Dos Caça-Fantasmas. Ele falou que ele estava em Chicago, ele estava pensando em cometer suicídio. Ele começou a caminhar, e ele pensava, bem, por que eu não caminho mais? Né? Vou caminhar, porque eu já tô morto mesmo. Ele estava realmente pensando em saltar da ponte, né? E ele se dá de frente com uma obra Canção de Kotovia. E ele vê aquela obra, e ele vê aquilo, e tem um sol nascendo atrás, e aquilo meio que inspira ele, e ele diz que aquilo ali foi um troço absurdo, transformador na vida dele. E a questão é que nessas produções da arte, quando algo toca a gente, né, ela pode ter esses efeitos. Não somente bons exemplos, como foi o efeito do Bill Murray, então esse é um exemplo de efeito Papageno, como a gente tem vários relatos de alguns artistas que pensaram em tirar a própria vida, mas que passaram por essa questão transformadora.